Bom, acho que a gente já pode começar, né, pessoal? Já é 19 horas e 5 minutos, aí o pessoal vai chegando e vai entrando. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês. A gente já tem um monte de trabalho e a gente está assumindo mais esse compromisso, ainda mais na segunda-feira, final de semestre. Eu sei que nós estamos numa correria para dar conta das coisas, mas tem um pessoal que está engajado em algumas questões e acaba participando. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, não é? E vamos dar continuidade aqui. Na nossa conversa passada, eu comentei com vocês de uma forma bastante introdutória, até porque eu havia comentado que a intenção desse curso não é aprofundar uma discussão, mas apenas traçar algumas linhas gerais para a gente tentar estar discutindo os nossos projetos de pesquisa sobre essa questão do método material solo dialético na perspectiva da educação profissional e tecnológica. Daí a gente viu na conversa passada, rapidamente, sobre algumas questões, sobre o marxismo, sobre o materialismo histórico, sobre o materialismo dialético, né? E aí, continuando com o nosso plano de trabalho, a gente vai pensar hoje, rapidamente, sobre a questão teoria, método e pesquisa, né? O autor que eu estou usando como referência para fazer essa discussão, talvez você já ouviu falar, José Paulo Neto, né? E outros autores que eu tenho lido, né, no correr desse meu processo formativo, para tentar entender um pouco isso. Eu lembro-me que também, no nosso comentário da aula passada, eu comentei com vocês que Marx, ele não escreveu nenhuma forma, ou nenhum texto, melhor dizendo, de uma forma bem sistemática, ou sistematicamente falando, sobre a questão de método, né? Mas isso não quer dizer que ele não falou sobre o método e que ele também não pensou sobre pesquisa, né? A gente vai ver um pouco isso hoje na aula que vem, depois na quarta a gente vai aplicar isso na questão da educação profissional e tecnológica. Mas só para lembrar um pouco isso, não sei se vocês conhecem, já leram, né? Tem um autor muito famoso no campo do marxismo, aqui no Brasil, chamado Caio Prado Júnior, e ele escreveu um texto, né, sobre teoria marxista do conhecimento e método dialético materialista. E aí, na página 42 desse livro, ele diz o seguinte, com relação a essa questão que eu acabei de falar. Marx, como se sabe, não chegou a desenvolver sistematicamente o seu método. Limitou-se, em princípio, a aplicá-lo, mas a maneira como fez, como dele se utiliza, de que a análise a que procede do capitalismo e a sua teoria econômica, daí resultante, constitui exemplo máximo, fornece os elementos mais que suficientes para tratar, pelo menos em suas linhas gerais e fundamentais,
aquilo que essencialmente constitui seus procedimentos metodológicos. Essa citação, né, do Prado Júnior, né, é para dizer para vocês que, como eu venho falando nas aulas passadas, né, na aula passada e a de hoje, que não há, assim, de uma forma bastante, ou não há de uma forma sistemática, uma questão metodológica ou método no pensamento de Marx. Ele não teve nenhuma preocupação de escrever sobre isso. Mas vários autores, como o José Paulo Neto, Lukács, que é um filósofo húngaro, eles falam nos seus escritos, né, que a própria forma como Marx escreveu, né, os seus textos, né, dá para subtrair questões metodológicas para se pensar um pouquinho o método em Marx. Mas a gente vai falar sobre a questão do método hoje, e juntamente com a questão da teoria e da pesquisa, né, as coisas dentro do pensamento marxiano, elas estão entrelaçadas. Então, é importante que eu vou aqui, por uma questão pedagógica, didática, extrair alguns comentários de alguns autores e pensar um pouquinho sobre essas três questões, sobre a questão do método, sobre a questão da pesquisa e sobre a questão da teoria. Não necessariamente nessa ordem que eu falei, tá certo? Então, a primeira questão que a gente pergunta, né, o que é teoria para o Marx? Não sei se vocês já pararam para pensar, ou se vocês já estudaram sobre isso, mas existem várias respostas para isso, né? Vários autores respondem sobre isso, né? O que é teoria para Marx? E esse autor, o José Paulo Neto, ele diz o seguinte, que para Marx, a teoria não se reduz ao exame sistemático das formas dadas de um objeto, como o pesquisador descrevendo detalhadamente e construindo modelos explicativos para dar conta, à base de hipóteses que apontam para relações de causa e efeito, de seu movimento visível, tal como ocorre nos procedimentos da tradição empirista ou positivista. Então, vejam, o que é interessante a gente pensar aqui, né? Que a teoria, por Marx, né, não é muitas vezes aquilo que nós fazemos, né? Ou seja, é uma revisão sistemática, né, de conceitos, podemos se dizer assim. Não é isso o Marx. E não é também uma construção de enunciados discursivos, né? Teoria para o Marx não é isso. Até o Paulo Neto, ele fala que dentro da comunidade científica, né, essas construções de enunciados discursivos, né, ela estabelece entre, né, os pesquisadores ou a comunidade científica, né, ela estabelece alguns tipos de consensos que ele diz que são intersubjetivos, né, que são jogos de palavras, mas, na verdade, elas não são, né, teorias. Não são teorias. Então, a outra pergunta que eu faço, mas então, o que é teoria para o Marx? Né? O que o Marx está entendendo por teoria? Então, a resposta também é dada pelo Paulo Neto, quando ele diz, para Marx, o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto, em suas múltiplas dimensões. Se a gente lê, por exemplo, aquele texto do Marx, Fundamentos da Economia Política, o Marx fala exatamente isso lá, né? E aí, esse conhecimento teórico, enquanto objeto de conhecimento, é o conhecimento da estrutura, né, desse objeto. Agora, uma coisa que a gente viu na aula anterior, que essa estrutura, ela é dinâmica, né? Ou seja, ela é dialética, né? E ela é independente dos nossos desejos e representações que nós temos no campo da pesquisa.
Então, a questão teórica para Marx está presente na sua questão dialética, no seu pensamento dialético. Por isso que, como nós observamos na nossa fala anterior, que a dialética ela é a base e o ponto de partida para a explicação de um método científico. Não é? Isto é, de normas precisas para a condução do pensamento na elaboração do conhecimento inerentemente que procede de um fato histórico. Então, percebam, né, a questão teórica para o Marx não está inerentemente relacionado a um amontoado de conceitos, né? Mas ele é o conhecimento do objeto. Quer dizer, quando a gente vai estudar um pouco como que o Marx discutiu, por exemplo, a sociedade burguesa, né? A sociedade burguesa ela já está constituída, não é? E ele vai estudar, ele vai, quando ele começa a fazer os estudos sobre ela e como que ela se relaciona com o proletariado, como que ela se relaciona com o Estado, né? Como que ela se relaciona com o direito, etc, etc, etc. O que o Marx está pensando? Que essa sociedade burguesa, ela é um conhecimento já posto, né? Que já está dentro de um processo de representação, né? Então, é importante a gente pensar que a teoria para o Marx, né, vai além de enunciados e conceitos. Olha que interessante o que o Prado Júnior fala. Não me parece que o destino da dialética materialista seja o de mais um tema para os confusos debates no estilo ordinário da filosofia, ou antes da metafísica, como tem sido frequentemente. A dialética materialista deve ter uma finalidade prática, tornando-se efetivamente não apenas por intuição, vago pressentimento, um método explicativo capaz de orientar a elaboração do conhecimento e da pesquisa científica. Então, é importante a gente perceber isso, né, dentro do método científico, a importância da dialética. Né? Por isso que eu comentei na minha fala passada, a importância de nós pensarmos, né, esses conceitos fundamentais na filosofia marxiana, no pensamento marxiano, e como que eles se manifestam dentro de uma concepção teórica analítica. Por quê? Se o método marxiano de pesquisa está inerentemente relacionado à elaboração do conhecimento e da pesquisa científica. Então, surge-me uma outra pergunta. Como entender o que é teoria para Marx? Dentro dessa perspectiva que nós estamos falando sobre a perspectiva do método. Já a teoria para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa. Pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. E esta reprodução que constitui propriamente o conhecimento teórico. Então, uma coisa que é importante aí a gente frisar é sobre essa questão do movimento do real. Então, perceba como que a teoria, ela não está nunca pronta, porque ela faz parte do movimento do real, e esse movimento, ele é um movimento dialético, não é? E aí, lembra-me que nós comentamos na aula passada sobre que esse movimento, ele está em contradição, né? Quer dizer, a partir do momento que nós chegamos a uma compreensão do real, né? E esse real, ele só é considerado como real no exercício da prática, né? Então, ele começa, então,
nas suas contradições, privilegiar um outro tipo de conhecimento. Então, o conhecimento, ele é um processo, não é? É isso, para o Marx, que é teoria, não é? Então, percebam que esta reprodução que constitui propriamente o conhecimento teórico será tanto mais correta e verdadeira, quanto mais fiel o sujeito for ao objeto. Detenhamos um pouco nesse ponto tão importante e complexo, começando com a questão da noção de ideal. O que é ideal? Para eu pensar um pouquinho isso, eu queria voltar a uma questão. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o pós-fácil da segunda edição do Capital, e aqui eu estou utilizando a versão da Boitempo. Eu tenho aquelas versões mais antigas do Capital, mas eu acho que a versão que foi traduzida agora pela Boitempo, acho que já foi traduzido o Capital inteiro, né? A linguagem parece que é mais... A forma como foi traduzido parece que é melhor, né? Na minha compreensão. Eu não sou especialista em tradução, mas é mais compreensível. Então, ele diz o seguinte, ó. Ao mencionar a relação do seu método com o de Hegel, de quem recolheu criticamente a concepção da dialética, Marx, no pós-fácil da segunda edição de O Capital, diz o seguinte, isso está lá na página número 90. O meu método dialético e seus fundamentos não é apenas diferente do método hegeliano, mas exatamente o seu oposto. Para Hegel, o processo de pensamento que ele, sob o nome de ideia, chega mesmo a transformar num sujeito autônomo e demiurgo, do processo efetivo, o qual constitui apenas a manifestação externa do primeiro. Olha que interessante agora. Para mim, para Marx, ao contrário, o ideal não é mais do que o material transposto e traduzido na cabeça do homem. Ou seja, é aquilo que o Kozik vai falar naquele livro Dialética do Concreto, que acho que todo mundo conhece, né? Quando ele diz que o concreto pensado, como diz Marx, ou seja, o real, ele é concreto e pensado. O que então é a teoria, dentro dessa perspectiva do concreto pensado em Marx? Então, a teoria para Marx é o movimento real do objeto, transposto para o cérebro do pesquisador, é o real reproduzido e interpretado no plano ideal do pensamento, ou seja, teoria é o movimento do real pensado na sua concretude e totalidade, e não idealizada, como diria o Hegel. Né? Então, percebo, por isso que é interessante a gente notar, eu vou ver um pouco disso com você mais ali no final, quando Marx vai falar no pós-fácil sobre a questão de como que ele está entendendo dois procedimentos de pesquisa, não é? Que é o caso da investigação, não é? E a questão da exposição. Não é? Percebam, no Marx, essa questão da pesquisa para ele já parte da exposição. Não é? Ele não parte, né, de um outro princípio. Então, é importante que a gente tenha em mente que a teoria no pensamento do Marx, ela é o real pensado, na sua completude e na totalidade, e isso não é idealizado. Agora, olha que interessante, quando a gente vai ver isso lá no Kozik, né, no livro Dialética do Concreto, como que o Kozik explica o conhecimento teórico como sendo o conhecimento do objeto, né? Aí o Kozik diz o seguinte, abre aspas, o conhecimento da realidade, o modo e a possibilidade de conhecer a realidade
dependem, afinal, de uma concepção da realidade, explícita ou implícita. A questão, como se pode conhecer a realidade? Pergunta o Kozik. Ele responde, é sempre precedida por uma questão mais fundamental, que é a realidade. Que é a realidade? Pergunta novamente Kozik. Aí ele diz, é um conjunto de fatos, de elementos simplíssimos e até mesmo inderiváveis. Disso resulta, em um primeiro lugar, que a concreticidade é a totalidade de todos os fatos. E, em segundo lugar, que a realidade, na sua concreticidade, é essencialmente inacessível, pois é possível acrescentar a cada fenômeno ulteriores facetas e aspectos, fatos esquecidos ou ainda não descobertos, e mediante esse infinito acrescentado é possível demonstrar a abstratividade e não a complexidade do conhecimento. E aí, abre aspas, todo conhecimento, seja intuitivo, seja discursivo, escreve um dos principais opositores contemporâneos da filosofia da quantidade. É necessariamente o conhecimento de aspectos abstratos e não podemos jamais compreender a estrutura completa da realidade social em si mesmo. Ou seja, reforçando aquela ideia que eu disse em princípio, né? Que a teoria, ela é o movimento do real. A teoria, ela é o movimento da compreensão da realidade. E aí, essa ideia do movimento não é um movimento linear, mas é um movimento que, como diz, né, o Marx, é um movimento que está em contradição. Dentro disso, eu coloco mais uma pergunta. Qual é o objeto de pesquisa em Marx? Se a gente começar a ler os escritos do Marx, o que a gente percebe? Que o objeto de pesquisa do Marx, como eu disse em princípio, e no caso da sociedade burguesa, tem uma existência objetiva e não depende de nós pesquisadores para existir. Ela já está aí, né? A sociedade já está aí, já está posta, né? Então, nesse sentido, qual que é o objetivo do pesquisador? Qual que foi o objetivo do Marx, né? O objetivo do Marx e o objetivo nosso, do pesquisador, é ir além da aparência fenômeno e também empírica, por onde necessariamente inicia o processo do conhecimento, sendo essa aparência o nível da realidade, não é? E, portanto, algo importante que não pode ser descartado. Quer dizer, nós temos, né, uma sociedade. Como que ela funciona? Como que ela está estruturada, né? O Marx pensando. A gente até viu isso um pouco na fala passada, não é? Sobre a sociedade, sobre a questão de partido, etc., etc., sobre a questão da educação. São questões que estão postas, que são objeto de pesquisa do pesquisador, não é? Claro, como eu disse para vocês, Marx não se deparou de uma forma sistemática na questão educacional, né? Mas ele falou sobre isso, isso fazia parte, né, da constituição da sociedade burguesa, ela tinha muito interesse nisso, como até hoje tem a burguesia, né, ou aqueles que detêm os meios de produção têm muito interesse no processo educativo, obviamente, né? Agora, vejam, por que ela não pode ser descartável? Porque, na verdade, é necessário que venhamos a aprender a essência da sociedade, ou a essência do objeto de pesquisa. Ou seja, a estrutura e como é dinâmica essa estrutura, né?
Então, numa palavra, nós podemos dizer o seguinte, que o método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico parte da aparência e visa alcançar o que, segundo, né, o que nós encontramos no Marx, a essência. Então, nesse sentido, né, o Marx diz algumas coisas interessantes sobre isso. Ele diz, vou fazer aqui um comentário. Para Marx, como para todos os pensadores dialéticos, a distinção entre aparência e essência é primordial. Com efeito, abre aspas, palavras do Marx, toda ciência seria supérflua se a forma de manifestação, a aparência e a essência das coisas coincidissem imediatamente. Né? Então, nós temos aparência, nós temos que ir, o objeto do pesquisador é ir na essência dessa aparência. Não é? E aí, Marx ainda continua dizendo, as verdades científicas serão sempre paradoxais, ser julgadas pela experiência de todos os dias, a qual somente capta a aparência enganadora das coisas. Não é? Por que ele está dizendo isso? Porque o objeto da pesquisa, uma vez capturado, né, a sua essência, dentro desse processo dialético, ele está em mudança, né? Então, percebo, até ele usa uma expressão interessante, quando ele fala assim, ó, quando elas são julgadas pela experiência de todos os dias, né, isso engana, porque isso não reflete a essência do objeto da pesquisa. Né? É por isso que hoje a gente não trabalha com experiências, isso passa um pouco pelo senso comum. Né? E é interessante a gente até pensar essa ideia do senso comum, que para o Gramsci, né, o princípio do conhecimento está no senso comum. Não é? Quando ele está discutindo isso, né, eu acho que no caderno 2, se não me falha a memória, acho que no caderno 1, quando ele vai falar sobre filosofia, ele define o que é senso comum, ele fala o seguinte, que o senso comum é o princípio, né, do conhecimento científico. Estou parafraseando a ideia dele, tá? Então, percebam, né, o objeto da pesquisa tem uma existência objetiva, que independe da consciência do pesquisador, já está posto. Mas quando ela é posta para o pesquisador, quando ela é posta para nós, ela nos dá apenas uma aparência. Agora, cabe ao pesquisador, né, ao fazer essa pesquisa, né, trazer à tona aquilo que o Marx está falando da essência, né, do objeto. Né? Então, isso significa que a relação sujeito-objeto no processo do conhecimento teórico não é simplesmente uma relação de externalidade. É uma relação em que o sujeito está submetido ao objeto, né? Ele está implicado com esse objeto de pesquisa. E é isso que a gente vê, por exemplo, né, no pensamento do Marx. É isso que a gente vê, né, quando a gente lê o Capital. O Marx era totalmente, né, implicado, envolvido, ele estava inerentemente relacionado a essas questões, a desvendar essas questões. E a essência, né, do significado, da estrutura da sociedade capitalista. Por isso mesmo, a pesquisa e a teoria que dela resulta da sociedade inclui qualquer pretensão de neutralidade. Ou seja, a pesquisa e a teoria, elas nunca serão neutras. Ela sempre está por detrás de algum interesse. Nós mesmos temos esses interesses. Né? Quando nós falamos, por exemplo, de uma educação emancipadora, de uma educação libertadora, né, de uma forma de trabalho emancipadora e etc. tal, né, nós não estamos com nenhuma neutralidade com relação a isso. Né? Nós temos uma intencionalidade com relação a isso. Né? É vencer as formas de trabalho historicamente falando, que foram estabelecidas pelo meio de produção capitalista. Quando nós estamos propondo
esse tipo de educação. Então, percebam como, no âmbito da pesquisa, não se pode excluir, né, a objetividade do conhecimento teórico. Porque a teoria tem uma instância de verificação de sua verdade. E aonde que se manifesta essa manifestação da verdade? Segundo Marx, né, como nós vimos, né, anteriormente, na segunda-feira passada, ela se estabelece ou ela se verifica na prática social histórica, né? E aí, então, a gente volta novamente, né, à concepção marxiana de teoria. Então, a teoria ela é a reprodução do plano do pensamento, do movimento real do objeto, né? E esse movimento real do objeto, ele se dá pela minha prática histórica e social. Então, essa reprodução, porém, não é uma reflexão mecânica. Se fosse assim, o papel do sujeito que pesquisa no processo de conhecimento seria meramente passivo. E nós não podemos ser passivos dentro dessa perspectiva de pesquisa, né, no campo do materialismo histórico dialético, né, o processo de conhecimento não pode ser passivo, né? Ele sempre tem uma objetividade, e essa objetividade está inerentemente relacionada à prática social do momento histórico no qual nós estamos vivendo. Então, percebam que, para Marx, ao contrário, o papel do sujeito, como ele era no campo da pesquisa, é essencialmente ativo. Precisamente para aprender não a aparência ou a forma dada ao objeto, mas a essência do objeto, a sua estrutura, a sua dinâmica, mais exatamente para aprendê-lo como um processo, ou seja, como um movimento. Então, nesse sentido, o sujeito deve ser capaz, o pesquisador deve ser capaz de mobilizar um conhecimento, mobilizar no máximo um conhecimento e criticá-lo, revisá-lo. Deve ser dotado de criatividade e imaginação. O papel do sujeito é fundamental no processo de pesquisa. Nesse sentido, então, para Marx, ou melhor dizendo, ele caracteriza de modo breve e conciso tal processo quando ele diz que na investigação o sujeito tem de apropriar-se da matéria em seus detalhes, analisar suas diferentes formas, desenvolvimento e rastrear seu nexo interno. Isso está lá no pós-fácil, né, da segunda edição do Capital. E aí, nesse processo, né, no qual o pesquisador se apropria da matéria, os seus detalhes, e na forma como ele vai analisar, entra aí os instrumentos, ou seja, as técnicas de pesquisa. Só que as técnicas de pesquisa, elas são variadas, né? Desde aquela, e é o que eu mais faço nas minhas pesquisas, são as análises documental, até mesmo as formas mais diversas de observação, né? Que recolhe os dados de quantificações e etc. Agora, olha que interessante, né? O Paulo José, ele diz o seguinte, que esses instrumentos e técnicas são meios de que se vale o pesquisador para apoderar-se da matéria, mas não devem ser identificados como métodos. Instrumentos e técnicas similares podem servir, de fato servem, em escala variável,
a concepções metodológicas diferentes. E só quando está concluída a sua investigação, é sempre relevante lembrar que o domínio científico da conclusão, a partir desse processo que se veio comentando, é sempre provisório, sujeito a comprovação, retificação e abandono. Por isso que alguns autores, eles falam, por exemplo, em termos de pesquisa, que nós nunca devemos colocar conclusão, né? Por quê? A conclusão, ele sempre é passiva, ela sempre é passiva, né? De retificação e de abandono, não é? Porque ela dá como resultado daquele momento, né? Só que aquele momento, ele modifica. É a mesma coisa quando a gente pensa o conceito de trabalho nos anos 70, né? É totalmente diferente do conceito de trabalho que está hoje pendurando na indústria 4.0, né? Quer dizer, dentro do processo capitalista, a intencionalidade do trabalho, ela é a mesma. É expropriar o trabalho. Mas as formas de como essa expropriação acontece, ela é diferente. Não é? Ela é mais atualizada, vamos dizer assim. Então, percebam, é muito interessante isso que o Paulo José fala, e o Marx, na verdade, ele agrega esse pensamento, quando ele diz o seguinte, lá no Capital, ainda no pós-fácil, ele diz o seguinte, ó, na página 90, somente depois de consumado tal trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento do real. Foi o que o Marx fez. Só que o Marx faz isso de uma forma dialética. Tanto se a gente, por exemplo, comparar alguns escritos dele no que se refere à questão do trabalho, e depois comparar sobre a questão do trabalho, naquele texto que foi publicado agora também pela Boitempo, Partes Inéditas do Capital, veja como o Marx vai trabalhando a questão do trabalho, o conceito de trabalho no Capital, e como que o Marx vai trabalhar o conceito do trabalho nesse opúsculo, vamos dizer assim, que foi escrito posteriormente por Marx, né? Porque o Marx já estava prevendo um pouco dessa mudança do trabalho e a forma como ele estava sendo organizado. Então, o que é importante a gente colocar em evidência é que, após, né, a pesquisa, depois a discussão, depois das análises, etc., tal, né, aí a gente vai expor adequadamente o movimento do real. Porém, se isso é realizado com sucesso, e se a vida da matéria é agora refletida idealmente, o observador pode ter a impressão de se encontrar diante de uma construção a priori, porque ela está em movimento. Então, nesse sentido, eu diria, ou seja, após o trabalho de investigação, é que o pesquisador pode descrever adequadamente o movimento do real. Se ele consegue isso, ficará espelhada no plano ideal, a vida da realidade pesquisada. Então, percebo, pessoal, como que o Marx ele trata dessa questão para a gente, ele vai mostrando, né, e aí a gente pega esses autores que vão dando essas pistas para a gente, ele vai mostrando essas questões que estão inerentemente relacionadas à questão da teoria, à questão do método e à questão da pesquisa, né? A grande questão que a gente coloca, e aí, partindo aí para a gente encerrar essa fala e depois a gente conversar um pouco, como se vê para Marx o ponto de partida e os seus opostos.
Então, vejam, na investigação, né, o pesquisador parte de perguntas, questões. Na exposição, que é o que o Marx vai falar, né, aqui no pós-fácil. Na exposição, ele já parte dos resultados que obteve na investigação. Por isso, diz Marx, deve-se, sem dúvida, distinguir o modo de exposição segundo sua forma, modo de investigação. E até eu comentei com vocês no texto passado, num texto de um filósofo, até eu imprimi, e essa semana eu comecei a ler. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês esse texto. Depois, se vocês quiserem, eu passo aqui o nome e vocês depois pesquisam o que está na internet. De um filósofo da Unicamp que faleceu, ele era professor lá no Fischer, o Marcus Lutz Miller, Exposição e Método Dialético de O Capital. Né? Esse autor ele vai dizer exatamente isso, né? Que no método da investigação é muito pouco que nós fazemos. Nós partimos de perguntas, né? Nós problematizamos, né? E na exposição já parte dos resultados. Então, uma coisa que eu percebi, e os autores também, eles colaboram com essa ideia, é que o Marx, no Capital, ele já parte da exposição, né? Ele não parte da investigação, né? A partir do modo da exposição, ele vai trazendo para a gente como que ele consegue, ou como que ele conseguiu ir na essência, né? E não da aparência da sociedade burguesa, da forma como o capital estava se organizado. Né? Então, para eu encerrar essa minha fala de hoje, né, eu queria ressaltar aqui um texto também que eu li algum tempo atrás, que chama Os Princípios Ontológicos Fundamentais de Marx, Questões Metodológicas Preliminares, que foi escrito pelo Lucas, que foi traduzido agora não, já faz um bom tempo, pela Boitempo, cujo título chama Ontologia do Ser Social. E esse texto, que é o Princípios Ontológicos Fundamentais de Marx, está, se me falar a memória, no primeiro volume, que são 3 volumes. Como eu disse para vocês na aula passada, eu tenho essa versão italiana. Né? Na época, quando eu estava estudando na Unicamp, eu estava fazendo acho que doutorado e mestrado, não me lembro, não tinha, eu queria ler, minha orientadora sugeriu que eu lesse e tal, alguns capítulos, e eu consegui achar italiano, porque não tinha em português, nenhuma tradução. Agora faz pouco tempo que foi feito. Então, veja como que o Lukács fala sobre a questão do método Marx. Ele fala assim, ó, não é casual, de fato, que Marx nunca tenha publicado um texto especificamente dedicado ao método de pesquisa, tomando em si mesmo como algo autônomo, em relação à teoria ou à própria investigação. A orientação essencial do pensamento de Marx era de natureza ontológica e não epistemológica. Agora, por isso seu interesse não incidia sobre um abstrato, como conhecer, mas sobre como conhecer um objeto real, determinado. Então, veja como o Lukács, ele captura, né, essa ideia, né, que o Marx coloca lá no Capital sobre a questão da investigação e da exposição, né, dizendo, né, no primeiro momento, que o que o Marx queria era conhecer. Né? Então, se ele queria conhecer, então não era como conhecer, mas sim como conhecer um objeto real e determinado, que era como estava organizada a sociedade burguesa e as formas e o processo de produção capitalista, o capitalismo de uma forma geral. Gente, eu queria passar para as perguntas, se vocês tiverem algumas, né? Eu me propus a trabalhar mais rapidamente, até por conta do tempo, né? Por conta do cansaço nosso, de vocês principalmente,
E aí a gente vai abrir para algumas perguntas, né, com relação a isso que a gente comentou hoje. Eu só queria fazer uma observação. É importante que a gente vá refletindo um pouco isso. Eu não estou dando muitas pistas para você, e hoje eu não dei quase que nenhuma. Como que a gente pensar essas questões em termos da educação profissional e tecnológica, ok? Então, eu vou abrir para as questões, se vocês tiverem algumas questões para perguntarem, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso na próxima aula, a gente comenta. Ninguém tem nenhuma pergunta hoje? Oi, Daniela. Oi, boa noite. Eu fiquei com uma dúvida num determinado momento. Só um pouquinho que eu anotei, peraí. Exposição. Não. Peraí, só um pouquinho, que foi bem denso. Muita coisa. É que eu tive a impressão que tu ias falar da luta de classes em determinado momento. Eu fiquei no ar diante de uma fala tua, que é o assistente social José Paulo Neto, né? Ele trabalha nessa área, lá na Universidade do Rio de Janeiro. Federal do Rio de Janeiro, isso, antigamente eu li algo. Ele é bem... tem uma linguagem bem difícil. É bom ter um dicionário do lado. O ponto de partida, né, que vai além, não é isso. Ir além das aparências, né? Perdi aqui no meio, que bagunça que eu fiz. Por um acaso tu vai disponibilizar essas aulas para que a gente possa escutar novamente? Vai, então, a gente tem lá no nosso programa, tem um professor que está gravando para a gente, né? E ele parece que ele está disponibilizando já. Eu não vi ainda, mas eu acho eu não sei. Eu tenho uma fala que eu fiz 2 falas semana passada, e elas foram gravadas também. Parece que ele publicou. Eu vou perguntar para ele hoje, né? Amanhã, mas ele vai disponibilizar, a gente vai disponibilizar sim. Se você entrar, você trabalha no Instituto Federal, Daniela? Sim, no IFC. E aí, esse ano, eu comecei a fazer o mestrado do Profete. Se você entrar na página do nosso programa, vai estar disponibilizado lá. Tem uma página lá, que tudo que a gente faz aqui no Instituto Federal, temos de palestra, não só minha, outros, o pessoal que vem, a gente grava e disponibiliza lá. Tá? Agora, você citou a questão de classe social, luta de classe e tal. Fazendo uma fala, só que eu rabisquei aqui meu rascunho à medida que tu ias falando, mas eu tive a impressão que tu ias colocar algo relacionado às classes sociais. Veja só, eu não pensei nada sobre isso, mas claro que quando a gente quando eu fiz aquela pergunta, né, qual que é o objeto de pesquisa, né? É a sociedade burguesa, né? São as classes sociais, são as contradições dessas classes sociais, né? O que nós estamos falando aqui, né? A gente não vai estudar a classe social, mas a gente está vendo aqui como que o Marx, quais são os seus objetos de pesquisa? Né? Claro que dentro da sociedade burguesa
ela está cindida em duas classes, né? Aquelas classes que detêm os meios de produção e a classe que detém as forças de trabalho. Né? E o Marx pesquisa isso também, né? Obviamente. Né? Isso também é objeto de pesquisa, tanto que ele escreve sobre isso. Não só ele, como o Engels também escreve. Eu acho que muito mais o Engels escreve sobre a questão de classe operária do que o próprio Marx, né? O Engels, pelo menos assim, na minha pouco conhecimento que eu tenho do Marx, ele trabalha a questão da classe trabalhadora de uma forma mais sistematizada. Ele dá um livro específico sobre isso, né? Agora, quando a gente transfere essas questões no campo da pesquisa, isso era objeto de pesquisa dele, e isso é real. Tá? Ou seja, é aquilo que a gente até colocou, né? A classe operária, ela tem uma existência dentro da forma de produção capitalista, ela tem uma existência objetiva, ela está aí. Tá? Claro, historicamente falando, ela vem se modificando. Né? Claro, e não só ela, como as formas de trabalho nas quais ela está inerentemente relacionada. Percebe? Então, isso é objeto de pesquisa. E a mesma coisa quando a gente pega, em termos de educação profissional e tecnológica, até eu comentei um pouquinho, dei essa dica na aula passada. Quando você pega do ponto de vista histórico, né? E aí, de uma história ainda bem presente, dos anos 70 para cá, a gente vê quanto modificou, porque isso é muito visível para a gente, né? Porque, de uma certa forma, nós fazemos parte disso, né? Dessas mudanças tão significativas, né? No mundo do trabalho, no qual nós fazemos parte. Enquanto professor, a gente sente isso, né? Por exemplo, quando que a gente ia imaginar, no início nos anos 90, que nós iríamos estar dando aula no computador, ou estaríamos trabalhando como professor dando aula através do computador. Você percebe? Então, isso é objeto de pesquisa. Isso é real. Né? Isso é o real. Quer dizer, o que ele está propondo aqui, né, o que nós estamos propondo, é que essa realidade... Partir dessa aparência, né? Partir da aparência. Isso. Né? Quer dizer, mas é uma aparência objetiva. Sim. Objetiva. Né? Ela não é um reflexo somente. Ela está aí. Né? Agora, para eu conhecer a essência disso, né, eu tenho que fazer pesquisa. Né? Eu tenho que fazer... Porque, como você me observou, existe aparentemente, as coisas estão postas. Né? E elas não estão postas, segundo o método, de uma forma linear. Elas estão postas de uma forma contraditória. Por isso que muitos autores que nós pesquisamos, eles dizem o seguinte, a educação, né, e aí, no seu sentido mais geral, ela está dentro de um campo de disputa. Ela está dentro de um campo de disputa. Né? De um lado, você tem aqueles que têm os meios de produção, né, propondo uma proposta educativa, né, para a classe trabalhadora, e do outro lado tem aqueles que também são trabalhadores, nós somos trabalhadores, né, pesquisadores trabalhadores, né, que temos uma concepção de mundo diferenciada dessa, né, temos uma concepção da realidade diferenciada dessa, que é posto, né, que está posta aí pela sociedade organizada, pelo capital organizado na atualidade, né, e propomos uma proposta de educação diferente, né. Então, é isso que é interessante a gente perceber nesse processo, né, de educação, cuja metodologia, cujo método está um método histórico dialético que a gente vai comentar todas as aulas, né? A gente vai até chegarmos na questão da educação e finalizarmos, né, essa questão. Não sei se você entendeu. Obrigada. Sim, mas eu vou gostar se eu puder ouvir novamente a aula. Vou procurar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, vou ver como que está colocado isso, e daí na próxima aula eu falo para vocês. Mas procure no YouTube, isso está eles colocam no YouTube. E aí fica lá. Certo. Tá? Sim. Até onde eu sei, porque não faz 2 meses que eu trabalho aqui no Instituto Federal de Sertãozinho.
Então, eu estou aprendendo algumas coisas, como que eles trabalham, por exemplo, a questão da produção desses vídeos, onde que eles colocam, etc. Tal, né? Mas eu tenho quase certeza absoluta que essas aulas estão sendo gravadas. Tá certo? Certo. Eu vou procurar, então, no Instituto Federal do Sertãozinho, né? Bom, eu acho que no Tem lá tem o canal oficial, né? o canal oficial ali do Do nosso programa. programa, é lá que é alocado esses vídeos. Sim. Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, gente? Senão eu vou dar por encerrado. Acho que ninguém tem mais pergunta. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, né? Espero contar com vocês também na sexta-feira que vem, na segunda-feira que vem, né? E aí acho que é a nossa última em dezembro, né? Daí termina. Ok? Ó, muito obrigado para todos, para todas, né? Tenham aí um bom início de semana, né? Um bom trabalho, boas leituras, né? E vamos seguir em frente, porque atrás vem gente, tá? Muito obrigado, viu, gente? Até mais. Sim, eu vi que tinha na mensagem, já acessei ali. Valeu. Tá ok, obrigado.